Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Como é que tá o áudio? Como é que tá a iluminação? Todo mundo me ouvindo, me vendo bem? Boa noite. Comentem pra mim, vou esperar as meninas entrarem. Uma de Belo Horizonte, seja bem-vinda. Tudo certo, gente, com o áudio? Tudo certo? Obrigada, Dani. Então vamos lá, gente. Hoje eu tenho uma. Nós estamos assim num frisson, né? Hoje nós vamos começar um projeto novo na Associação Brasileira de Epilepsia. Um projeto que pra gente é inovador, necessário, né? Mas extremamente importante. E eu queria, na verdade, trazer para vocês hoje essa live vai ser para apresentar esse projeto para vocês, para que vocês façam esse projeto junto com a gente, né, da Associação Brasileira de Epilepsia. Então, é um projeto que surgiu da união de um grupo, né, de pessoas em que tem seus filhos, pessoas muito próximas com doenças raras. E esse grupo se uniu, e isso é muito bom. A gente sempre fala, né, que a união é muito importante e ela faz força, né? Porque uma andorinha sozinha, por mais forte que ela seja, ela não faz verão, né? Então a intenção do projeto é juntar esse grupo, né, de famílias, né, de advocates, que a gente estava até falando que são pessoas que advogam em pró daquela determinada doença, daquela determinada alteração neurológica, genética, para que elas possam ter um lugar onde elas possam se unir e ter voz, né? Serem escutadas, poderem falar, poderem contar, né? Então é um projeto que para a gente é desafiador e ao mesmo tempo assim com muito carinho, com muita assim dedicação, a gente abre esse projeto hoje, na data de hoje, com vocês aí ao vivo. Então, o que uniu esses grupos foi a epilepsia. Né? Todos esses projetos, né, esses grupos de famílias têm a epilepsia em comum. E nós, hoje, eu representando, né, a Associação Brasileira de Epilepsia, estamos abrindo as portas da nossa casa para receber a voz dessas pessoas. Para que cada vez mais nós possamos ter essas pessoas próximas, né, de um local onde elas possam ter voz, onde elas possam contar a sua história, alertar a outras famílias, né, como a gente vê fora do Brasil. Né? Então, fora do Brasil, para a gente que estuda muito fora do Brasil, faz muito curso fora do Brasil, a gente observa e a gente valoriza muito esses grupos de famílias que estão sempre unidos e advogando em pró, né, dessas causas que são as doenças raras, cada uma dentro da sua especificidade, e vamos juntar todo mundo para tentar fazer um bom verão aí, né? E hoje eu tenho, assim, a honra de ter aqui comigo mais três amigas. Então, eu e mais três. São pessoas muito queridas, pessoas que trabalham e elas toparam o projeto, né? Toparam o projeto. Então, oi, Cris. Oi, A Thaís. Cris é uma delas. Ai, a Fê. Oi, Fê, tudo bem? Tudo bem? E a Lu? Tudo Oi, bom? tudo. Então, aqui agora nós estamos montando um time técnico, estamos parecendo um jogo de futebol, né? Mas um time técnico para que a gente realmente consiga trazer do ponto de vista de suporte técnico médico o que a gente puder ajudar e o que a gente puder prover em prol dessa história toda dos raros, né? Então, para a gente também vestir essa camisa e advogar em relação a essas situações deles terem voz, da gente trazer essa informação. A gente estava conversando um pouco antes, né, de entrar. A Fernanda falou uma coisa muito importante: a quantidade de pessoas, né, com essas síndromes raras que deve estar subdiagnosticada por aí, que precisam de cuidados específicos, né, de uma linha de cuidado muito específica, muito integral. Então, realmente, o projeto é para isso. E hoje a gente vai falar um pouco essa visão técnica, né? Foi uma conversa de amigas,
né, junto com o Daniel e a Maria Alice, enfim. E eu queria que vocês começassem se apresentando, né? Vamos começar com a Cris? Tá bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, porque eu acho que a Dani já falou, né? Essa causa, acho que todas nós que estamos aqui, a causa da epilepsia é algo que nos move, né? Então, seja com os alunos, com o residente e principalmente com os nossos pacientes. Então, meu nome é Cristine Fouquier, eu sou neurologista e trabalho com epilepsia há muito tempo, né? Então, a gente trabalha muito com a parte de cirurgia de epilepsia e como a Dani pediu para a gente apresentar e dizer como que a gente entrou nessa causa, né? Então, assim, a gente acaba tratando principalmente de crianças com epilepsia de muito difícil controle, que precisam de uma avaliação cirúrgica, e a gente acaba, então, vendo hoje, cada vez mais, essas crianças como portadoras das doenças raras. E eu acho que um dos grandes motivos aqui, é lógico que a gente sempre já, né, já trabalhava muito com isso, mas com certeza foi o filho do Dani, né, que é o Rafinha, que eu sou médica dele. E quando ele chegou no meu consultório, eu acho que, sei lá, 8 anos atrás, nem lembro direito, eles chegaram, olha, o meu filho tem essa síndrome, porque eles já chegaram com a testagem genética pronta. Aí eu olhei para ele e disse assim, eu não conheço, isso lá há quase 10 anos, né? Eu não conheço essa síndrome e nós vamos estudar sobre essa síndrome. Então é isso, eu acho que às vezes essa falta de conhecimento acaba não, justamente por ser uma doença rara, acaba que você não tem, então, todo know-how, né, do ponto de vista do médico para saber como tratar. Então, vamos dizer assim, essa junção de todos nós, da parte médica com a técnica, como a Dani está falando, com a parte dos pacientes, com a parte de você, é algo extremamente importante, porque isso vai propiciar o conhecimento melhor de cada doença e de muitas outras doenças que estão por vir. Então, eu acho que assim, a minha entrada no mundo das raras, vamos dizer, eu acho que foi a partir desse momento. Vai lá, Lu. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite para fazer parte desse grupo maravilhoso. Eu admiro muito a ABE pela essa capilaridade com as pessoas, já fiz algumas lives aqui, obrigada Dani, Cris, Fernanda, e eu comecei a atuar com essas epilepsias raras quando eu vi que muitos pacientes tinham epilepsia, tinham ressonâncias normais, tinham tudo que a gente investigava, a gente não encontrava a etiologia, a causa daquela epilepsia, aquela epilepsia às vezes muito difícil de controle, e aí quando surgiu, né, a possibilidade de fazer uma tese com genética, e a gente começou a ter esse boom de diagnósticos genéticos, eu fiquei assim deslumbrada da possibilidade de algumas terapias serem extremamente relevantes, né, para aquele prognóstico das crises, principalmente. Então, o Dravet, né, principalmente, que a gente, fazendo o diagnóstico, mudando o tratamento, né, muda a vida das pessoas. O SN8A, então, eu também conheci o Daniel através do filho dele e também através, né, de um convite que ele fez lá no congresso de epilepsia, quando eu também tive contato com a Cris e com, a, com você, e aí foi muito, foi um mundo à parte que surgiu para nós, né, de diagnósticos, de tratamentos, e eu acho que o Brasil, a ABE, principalmente, vocês, né, com os familiares com doenças raras, vai transformar a vida de muitas pessoas e também ajudar muitos colegas profissionais também a atuar e tratar de forma mais correta possível. Então, basicamente é isso. E aí a minha tese foi em encefalopatias epiléticas e aí através, né, do Fernando Koch, da Eliana Garzon, e aí eu conheci a Fernanda Góes, também que vai se apresentar.
Vai lá, Fê. A história é parecida de todas nós, né? A gente aprendeu a diagnosticar e estudar, né, Cris? Então, assim, E como? eu agradeço o convite, fico muito lisonjeada. Acho que esse é o nosso papel, divulgar a epilepsia, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, entendeu? Sempre essa busca pelo diagnóstico. Então, acho que a gente começou, as histórias são bem parecidas. O meu paciente também foi o primeiro SN8A, foi mais ou menos nessa época, uma época em que os diagnósticos começaram a aparecer com a possibilidade dos painéis, dos exomas, e começaram a surgir diagnósticos que a gente não sabia. Essa que é a grande realidade. A gente já conhecia algumas epilepsias de difícil controle, algumas encefalopatias epiléticas, RET, algumas outras delas já mais sabidas por nós, mas surgiu um mundo paralelo que a gente teve que estudar e que eu acho que, na realidade, a gente continua estudando. Sempre. E a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, a gente está conhecendo. Eu acho que esse papel nosso de buscar um conhecimento, a tentativa de uma medicina de precisão, a tentativa da melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes, e foi o que a Dani falou, o que une todos eles é a epilepsia, cada um com a sua peculiaridade, particularidade, no sentido específico da alteração que cada um tem, mas eu trabalho, para me apresentar, eu trabalho no Centro de Áreas aqui do Rio de Janeiro, no Instituto Fernando Figueira. Conheci a Lu também com um tema bem parecido, de encefalopatia epilética, e eu acho que exatamente o que motivou a gente fazer esse doutorado, cada um com a nossa peculiaridade da tese diferente, mas assim, uma visão de que a gente precisa ampliar esse conhecimento, a gente precisa fazer mais diagnósticos, sabe, Dani? A gente precisa se unir para ajudar essas famílias, informar, dar a possibilidade de um tratamento melhor, né? E através do estudo e da divulgação é que a gente vai conseguir. Então, eu acho que esse nosso papel aqui é fundamental, tentar ajudar e aprender também, né? Porque eu acho que a gente aprende muito e a gente não sabe e está aqui para aprender. Na verdade, agora me apresentando, né, como neuropediatra, né, e trabalhando com epilepsia, os raros entraram para mim através do WESH. Né? Eu faço parte de um serviço que tem um volume muito grande. Na época a gente trabalhava no Mário Covas, a Cris chegou a pegar essa fase. A gente tinha muitas internações lá para a CTH. Na época ainda não tínhamos um protocolo do corticoide e a gente vivia numa busca incessante, várias crianças com síndrome de West, né, espasmos, hoje espasmos infantis, fazendo o tratamento, e a gente sem etiologia, com ressonâncias de crânio, por exemplo, normal. Então, há 20 anos atrás, isso já estava ao redor, a gente já lidava com situações que já geram uma instabilidade por serem mais raras, e mais ainda quando se pensa numa etiologia que você não sabe muito bem o que é. Até que lá, nesse encontro que estávamos eu, a Cris e a Lu, a Cris, com toda a generosidade dela, pegou na minha mão e fez assim, vem que eu quero te levar numa reunião. Eu nunca vou me esquecer, porque só pessoas generosas fazem isso, tá, gente? Não é todo mundo que te pega na mão e leva numa reunião, não, tá? E aí ela me levou nessa reunião, e era uma reunião incrível. Eu nunca tinha participado de uma coisa daquela, e aquilo virou para mim um sonho. Por quê? Naquela reunião, e eu acho que 3 das 4 estavam, porque você não estava nessa reunião, mas era assim, tinha os melhores pesquisadores do mundo, dando aula, explicando que eles tinham avançado em relação a pesquisas, e famílias com suas crianças nas reuniões, e nós todos jantando juntos, discutindo e aprendendo todos juntos o que naquela época tinha de melhor tratamento em relação à medicina de precisão. Ali eu me encantei com esse cenário. E hoje, quando a gente conversou, quando eu fui conversando com um e com o outro para trazer, assim, aquele sonho ele pode começar a se tornar realidade a partir do momento que as famílias possam vir aqui, né, um espaço de se colocar e de contar e da gente buscar essas informações específicas, porque todo mundo tem a ganhar com essas informações, médicos, famílias, né?
terapeutas, e a partir daí a gente crescer como foi aquela reunião. Aquela reunião foi o quê? 2018, 2017? Nem me lembro. Eu acho que é. Eu nem lembro, porque assim, só para contar, né, como é que eu entrei nessa reunião, foi justamente porque o Dani, só para vocês terem ideia, eu acho que ele foi umas 3 ou 4 seguidas, ele junto com o irmão, eles faziam toda a parte do som e do vídeo, de colocar, né, para ajudar. Então, ele se tocou daqui para ir lá para justamente fazer. Então, assim, eu acho que essa questão, é difícil, só tem lá fora. Não, gente, a gente pode fazer aqui dentro, com certeza. Depende de nós, né? E só para concluir uma coisa que começou lá, só para vocês terem ideia, depois disso, que é como você está falando, Dani, muita gente acabou investindo, eles têm muitos investidores, muitos acabam tendo um budget, né? Entrando verbas para que se faça mais pesquisa em cima da própria doença. E agora, assim, finalmente, nesse ano, foi lançado, vai ser, acho que já saiu a publicação na realidade, a gente participou da formação do guideline de diagnóstico e tratamento com medicina de precisão para essas crianças. E com isso, o que a gente vai fazer? Que já tem o INDRAE, e saiu agora publicado do SN8A, que a gente até vai trazer, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, isso pode ser feito, né? E eu acho que é uma coisa que depende muito das pessoas, lógico, e da força e da junção da força, né? Então, disso que a gente está fazendo aqui agora, e que com certeza a gente vai conseguir fazer com muito mais pessoas. Eu acho que esse ponto importante é o que nos une, né? É um ponto que nos une e que, na verdade, traz nós, médicos, os técnicos, né? Para essa estrutura que vale para a gente hoje. Então, a epilepsia, voltando ao projeto dos raros, a epilepsia, ela é um ponto comum dessas doenças raras. Como a Lu falou um pouco da questão da encefalopatia epilética, né? E a gente sabe, nós sabemos que as doenças raras com a epilepsia, elas também geram uma encefalopatia do desenvolvimento. Então, a gente normalmente tem associada uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento. Então, a gente tem uma coisa um pouco mais ampla. E cada vez mais a gente precisa estudar essas especificidades de cada doença rara para que a gente consiga ter da melhor maneira possível essa medicina de precisão, que é o que a Fernanda está falando. Então, a medicina de precisão, ela envolve o que fazer, o que não fazer, né? Então, são muitas coisas envolvidas. E nós, 4, são muitas doenças raras hoje envolvidas, né? A nossa proposta, inclusive, é ouvir muito e também aprender. Eu acho que a Fernanda falou um pouco sobre isso, né? E aí, eu queria que cada uma se pudesse colocar um pouco dessa vivência em relação, porque as famílias, claro, a gente vai aprender muito em relação aos diagnósticos, em relação às especificidades, são muitas. Então, os grupos de famílias que vão estar aqui com a gente estão todas envolvidas com projetos, inclusive fora do Brasil, né? Com grupos fora do Brasil, tem bastante conhecimento e querem um espaço de voz para estarem aqui e falarem, até para alertar outras famílias e outros médicos. Mas em relação à encefalopatia epilética do desenvolvimento, que eu acho que é uma coisa que nos cabe, né? Qual é, na verdade, que mensagem a gente pode estar dando para eles, né? Cada uma de nós, em relação a essa parte de encefalopatia epilética e do desenvolvimento, que é o que a maioria dos raros acaba trazendo com a epilepsia em comum, né? Uhum. Cris, começa? Lu, começa, Lu. Bom, só para corrigir aqui, foi em 2016 o nosso encontro, estou vendo aqui, né? Faz mais tempo do que a gente achava. E aí, assim, foi o que você comentou mesmo, a gente acabou saindo dali, né, com uma missão de ajudar mais pessoas. E sozinha, porque como não é só uma doença, são várias síndromes, vários genes diferentes que levam a epilepsias genéticas, encefalopatias. Então, a gente, né, o Daniel, junto com a BE, o Daniel vai participar das próximas reuniões, tiveram a ideia de juntar todas elas, não todas elas, né, mas alguns grupos para a gente começar esse trabalho.
Então, assim, a nossa intenção, a gente ainda não tem um padrão exato de tudo que a gente vai fazer, mas a ideia é que a gente, como médico, com a nossa experiência de alguns pacientes, tudo, ajude a construir os folders, fazer vídeos, fazer os posts, para que vocês das associações possam também divulgar mais e ter o apoio, o nosso apoio também. E provavelmente não vai ser só nós, né? A gente deve convidar outras pessoas, pessoas que têm especialização, né, em uma outra, não especialização, mas uma experiência em determinados genes ou encefalopatias. Então, por exemplo, a Cris, né, tem um contato enorme com o pessoal do SN8A, fez, né, o guia para a gente fazer o tratamento mais correto. Então, esse é um trabalho super importante. Eu já tenho um trabalho já de longa data com o pessoal da síndrome de Dravet e quero continuar ajudando, e eu ajudando outros mais ainda. Aí a Fernanda fala aí as outras frentes, né, que ela tem, e cada um, né, com a sua expertise, com a sua força de vontade, né, e né, você, Dani, Cris, tem a força da voz, né, vocês falam muito bem, e a gente faz outras coisas também. E mais do que isso, mais do que a gente não vai ser, a gente vai ser os bastidores, eu acredito, tá? Porque vocês são os atores principais. Nós somos só uma massa que vai ajudar. É, exatamente isso. Eu acho que a gente só está aqui para acrescentar, ajudar. Eu posso ajudar no sentido, já que minha tese, como a da Lu, foram em pacientes com encefalopatia epilética e do desenvolvimento, tentei juntar alguns pacientes. Então, tenho alguns pacientes com STX-BP1, alguns outros pacientes com SN8A, com outros canais, outras canalopatias. Então, existem vários genes, e a gente não está aqui com o objetivo de falar de um específico. E talvez o que a Lu falou de modificar um pouco, colocar a associação de pais nesse movimento de se unir, porque eles unidos, eles procurando as associações, a gente consegue divulgar o que é, aumentar o conhecimento. Então, o que vocês viveram na reunião é o que lá fora eles estão fazendo, tentando unir as pessoas dos raros para que pesquisas sejam feitas, para que uma possibilidade da medicina de precisão seja feita. Então, a gente ainda está construindo um caminho, né? Que a gente ainda está trilhando esse caminho, construindo, trilhando, andando e vendo. E a união de vocês vai ser fundamental para que a gente apoie, na realidade. Estude, procure e busque. Foi o que a Cris fez, buscou conhecimento. Eu busquei as associações europeias para alguns outros pacientes meus que a gente estava um pouco perdido. Então, eu acho que esse movimento proativo nosso talvez fez com que a gente perdesse um pouco do medo, né? De estar de frente com uma coisa que a gente não conhece, porque é mais fácil tratar e conhecer o que a gente já sabe, o que a gente aprendeu na residência, e desmistificar isso para não só para os nossos alunos, para os nossos residentes, e dizer, vamos lá, vamos estudar, vamos correr atrás, a medicina está mudando, e dando essas famílias e mostrando para elas, olha, vocês não estão perdidos, a gente está aqui para tentar ajudar vocês e tentar divulgar isso, e mesmo que essa doença não tenha uma medicina de precisão, essa união faz com que essa modificação futuramente aconteça, como aconteceu com algumas outras, né? Então, é a união que vai fazer isso eu acho assim, o acesso ao diagnóstico, que também é uma outra coisa que a gente pode tentar ajudar, pensar, como os colegas pensem, porque é difícil mesmo. Alguns pacientes não têm diagnóstico, são subdiagnosticados, enfim. Algumas doenças também a gente não conhece, alguns pacientes a gente ainda não tem um nomezinho, mas estamos aqui para ajudar e trazer conhecimento e aprender, né? Assim, é uma constante busca e a gente está aqui exatamente
bastidor para tentar ajudar a buscar também, né? Aonde buscar, o que trazer. E uma Muito bom da pele, né? Conhecer e incluir, né? É isso aí. Uma coisa, né, Fernanda, que eu acho que tu falaste que é extremamente interessante, que assim, os raros, eles não são raros só para nós, eles são raros para o mundo inteiro, né? Então, às vezes, essa questão que tu chegaste assim, a gente vai, eu fui buscar lá na União Europeia, alguns... Então, assim, a gente vai, então, só, olha, quando tu tá num congresso, a gente às vezes está com pessoas do ponto de vista internacional, nossa, você já teve um caso assim, o que que você fez naquele caso? Então, a gente, como médico, também vai atrás nesse sentido, né? E essa outra questão, eu acho que das associações, elas são extremamente importantes. Quando a gente vai para o Congresso Americano, por exemplo, você vê, né, uma do ladinho da outra, tem STXBP1, DRAV, SN8A. Então, assim, para vocês verem a força que vocês têm na realidade, né? É uma força muito maior, é uma força motriz muito maior. Então, a gente tem que fazer, tem que capacitar e tem que fazer a disponibilizar para que quanto mais pessoas se unam para a gente poder, então, ter esse tipo de resultado final. Bom, gente, vamos agora para as perguntas. Tem uma pergunta que vocês se dividam como vocês quiserem para responder, que tem algumas perguntas bem legais. Fala aqui. Dani, deixa eu só falar uma outra coisa que eu acho que é importante para a gente deixar claro aqui, né? Essa questão, como a Lu falou, bom, eu tenho nessa, eu estou lá no SN8A, a Fernanda está no STXB, mas assim, todas nós, a gente tem uma visão geral, lógico, mas tem muitas coisas que nós não somos especialistas daquela doença. Então, a gente vai estar aqui para ajudar a responder, mas não é nessas lives que a gente vai fazer, não são aulas sobre a doença, e sim o entendimento do que é, quais são as necessidades, onde que a gente pode ajudar, como que a gente pode ajudar do lado de cada classe médica, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender e compreender o que é o intuito desse movimento aqui que a gente está fazendo. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Qual exame que faz para ver se tem alteração nos genes? Foi a Bárbara Mello que perguntou. Quem responde? Fernanda. Eu também ia falar Fernanda, ninguém lá na frente. Então, assim, é importante esse conhecimento de qual exame pedir, né? Às vezes a gente faz diagnóstico de uma epilepsia através do cariótipo, uma cromossomopatia anel, entendeu? Você pode ter uma deleção do array, mas esses genes raros, geralmente eles são descobertos através do painel e do exoma, que são genes específicos. Então, assim, existe um grupo muito grande de exames que a gente pode fazer, mas na maioria das vezes é o exoma que ajuda a gente. Agora, é importante dizer que não é só o exoma, em que a gente tem que saber um pouco, e aí a conscientização médica, de um conhecimento do que eu vou solicitar, do que eu estou pensando, qual é a minha hipótese dentro desse grupo, o que esse paciente já fez, ele já tem alguma outra comorbidade, que me dê uma pista de qual é o melhor exame que eu possa fazer. Então, assim, tem um fluxograma para a gente, para ajudar, né? Quando a gente tem só uma epilepsia de difícil controle ou quando a gente tem alguma outra comorbidade associada, né? Então, assim, os exames para genes específicos, o ideal, sim, exoma ou painéis. Mas a gente pode precisar, sim, do cariótipo, do antigo cariótipo e do array. Eles podem ajudar em alguns casos específicos. Tem a questão, assim, por exemplo, quando a gente suspeita de Angelman, né? Então, o array, não vai pegar, não vai ter. Mas para a gente pedir, a gente precisa pensar, né? Que é um Angelman, não, né, simplesmente pedindo o que acha, assim, pedindo sem ter um raciocínio, né? Aí a gente vai construindo, né, Lu, assim, com a história, com o padrão do eletro. Então, para a gente ter uma hipótese diagnóstica, eu brinco com os residentes que é montar um quebra-cabeça com poucas peças. Então, a gente está montando o quebra-cabeça na tentativa de descobrir o que é. Então, assim, às vezes, num primeiro exame, a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico. E também, não necessariamente o exame mais caro também vai fazer esse diagnóstico. Então, acho que é importante a gente saber o que a gente vai pedir também em cada paciente, né? Cada paciente é único. E aí é um médico que acaba porque vai ter esse tipo, né? Que tem que ter essa
uma esclerose tuberosa também, né? Então, assim, às vezes não é o exoma, a gente fala exoma, mas às vezes não é o exoma, tu tem que pensar para poder fazer a solicitação específica. Esclerose tuberosa, um diagnóstico clínico. Então, é uma capacitação multi, não é só um exame, é ver o paciente como todo, né? Uhum. Na verdade, uma das coisas que eu acho que é muito importante da gente falar hoje, que é o projeto é cada uma dos raros, né? Quem advoga em prol dos raros, falar um pouco sobre cada doença, porque cada uma delas tem as suas especificidades. Uhum. São coisas muito específicas que fazem com que nós, técnicos, possamos pensar, montar esse quebra-cabeça que a Fernanda está falando, para pensar em determinada situação clínica e, a partir daí, fazer exames que possam complementar o nosso raciocínio clínico, né? Então, eu acho que é uma situação que a gente realmente precisa ampliar essas discussões, não só entre os médicos, mas as próprias famílias, e o conhecimento precisa ser muito difundido, porque essa questão do subdiagnóstico é uma coisa que me incomoda bastante. Tem alguém colocou aqui, a da Desvendando Epilepsia, achei que ela falou uma coisa muito legal, ela ou ele, né? Acho muito bom quando nós, pacientes, procuramos entender, aprender sobre o nosso corpo, as reações que a medicação provoca e sempre vai conhecendo melhor. Então, eu acho que isso que ela colocou é uma frase tão bacana, né? Que traz pra gente uma reflexão de que realmente a informação, ela é muito poderosa, inclusive para que você consiga ter melhora no seu próprio tratamento, né? E tem uma aqui, que eu não sei se a Lu, a Fê ou a Cris, se puderem falar um pouco sobre a encefalopatia do gene KCNQ2. E aí, porque aí começam as perguntas, né? Então, alguém pode falar sobre o KCNQ2? Eu posso falar. Eu tenho uma experiência muito legal, porque assim, quando a gente começou a conhecer os genes, os tratamentos, e aí veio a questão, né, do KCNQ2 e o tratamento com a carbamazepina, que tem um ótimo, carbamazepina, oxcarbazepina, que tem uma ótima resposta. Então, o KCNQ2 é uma das encefalopatias que você tem um tratamento muito específico e pode ter tanto um fenótipo, né, um quadro clínico de uma epilepsia mais do neonato e sem encefalopatia lá dos primeiros dias de vida, e quanto aqueles casos que têm epilepsia mais de difícil controle. Então, são crises focais, crises generalizadas, e que depois a criança começa a ter um certo atraso, e se as crises não são bem controladas, né, isso é pior. Então, muitas vezes as crianças têm crises que não melhoram com tratamento com valproato, com levetiracetam, e vai melhorar com um remédio que tem no posto de saúde que é super barato. E então você conhecer, você lembrar desta encefalopatia já ajuda para muitos casos. Então, quando a gente às vezes não tem o diagnóstico, não tem a oportunidade de fazer o tratamento não, o painel ou o exoma, e se a gente suspeita, eu faço o teste terapêutico. Então, eu gosto muito de muitas crianças pequenas que não têm uma epilepsia mais difícil controle. Muitas vezes eu até faço um teste quando não é Dravet, né? Lógico, não é um caso típico de Dravet. Eu faço um teste e muitas vezes responde em doses não tão baixas, mas em uma dose mais alta. Então, é basicamente isso, assim, eu acho que eu vi aí que tem a mutação, qual que é, mas a maior parte dos casos são muito parecidos, assim, crianças com crises mais difícil controle e que iniciam muito cedo e que o tratamento principal é com bloqueadores de canal de sódio, que é a carbamazepina, oxcarbazepina. Muito bem. O Dani, uma coisa que eu gostaria de falar aqui também, né? Então, é essa questão do que a Lu está falando, que assim, se tu pensa, tu vai tratar com aquela medicação específica que muitas vezes não passa nem pela nossa cabeça, você vai usar outras medicações. Então,
a questão da medicina de precisão, o quanto que a gente fazer, tu tinha falado em relação às encefalopatias e tudo mais, mas o quanto que a gente fazer o diagnóstico inicial e o diagnóstico preciso ajuda a vida dessas pessoas, porque você evita de fazer vários tratamentos, você evita de fazer vários exames. Nossa, quantas e quantas meninas, crianças que chegam com 3, 4, 5 ressonâncias de crânio, são crianças que são submetidas à anestesia para poder fazer a ressonância. Então, às vezes, né, eu acho que essa precisão no tratamento, ela parte, claro, a partir da precisão do diagnóstico. Tem uma E outra outra coisa. questão, tá? Outra questão, Cris, que às vezes, assim, então, às vezes, por exemplo, igual o SN8A, o SN2A, tem algumas medicações que às vezes até pioram, Muito. né, as crises, e às vezes a gente fica naquela questão, vamos dar uma medicação que é dada mais em criança pequena, né, um fenobarbital, né, e aí ou até o levetiracetam, e esquece da carbamazepina, que é muito boa nesses casos. Da fenitoína. A fenitoína, exatamente, fenitoína. E essas crianças, você combina bloqueador de canal de discrese, você combina uma carbamazepina, uma oxcarbazepina, canais de sódio, né? Uma coisa totalmente fora. Exatamente. Uma coisa que foge do fluxograma. A gente pensa nisso, né? Não pensa numa medicação dessa se você não pensar nessa doença. Então, é importante conhecimento para a gente poder pensar um pouco fora do padrão, né? Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é importante, assim. Essa coisa do tratamento de precisão é o que a gente está falando de medicina de precisão. Existem algumas doenças raras, algumas alterações genéticas que já trazem para a gente medicações que, em específico, conseguem ajudar no controle das crises epiléticas por conta do próprio mecanismo, né, que a gente chama de fisiopatológico, da maneira como aquilo aconteceu para se adoecer, ter a crise epilética e a epilepsia, que é a crise epilética, à medida que ela vai se repetindo, né, ela vai se tornando uma doença que se chama epilepsia. Então, na verdade, essa medicina de precisão, cada doença está tendo estudo correndo no mundo para que se tenha essa precisão que a gente está falando, né? De você saber que aquela medicação é que se usa, aquela não pode usar, e é dessa maneira que a gente vai caminhando de acordo com a ciência também, né? Tem uma fala aqui que eu achei muito legal, que é: meu filho tem Lennox desde os 9 anos, hoje com 14 esperando fazer para calosotomia. Aí falou de caloso, eu lembrei da Cris, né, Cris? Fala um pouquinho aí do Lennox pra gente. Não. Então, hoje eu estava dando aula para os alunos e a gente estava justamente conversando sobre isso. O Lennox, né, que é uma desse grupo de doenças, as pessoas podem apresentar vários tipos de crise, e dentre eles a gente tem a presença das crises, principalmente das crises atônicas. E a calosotomia, ela é um procedimento cirúrgico que você pode ter uma melhora, a gente tem já, né, trabalhos publicados mostrando isso, que você pode ter uma melhora de até 90%, de 80% a 90% nessas crises atônicas. Então, mais uma vez, por exemplo, uma pessoa com Lennox, eu tenho que ver qual é a pior crise dela, né? Qual é a crise mais frequente? E aí a gente vai poder indicar precisamente, se vai precisar de um tratamento cirúrgico, qual o melhor tratamento cirúrgico para aquele paciente. É um eletrodo vagal, é um VNS, é uma calosotomia, se essa pessoa tem essas crises atônicas, ou um DBS, né, que é um eletrodo de profundidade, na região centro-mediana, quer dizer, então a gente vai ter que escolher de acordo com o tipo de crise, mas a caloso é principalmente no tratamento dessas crises atônicas. Vou perguntar essa para a Fê. Fê tem uma pergunta aqui bem legal. Em que ponto do tratamento o médico deveria pedir a investigação genética? Aí, na primeira consulta, um monte de interrogação. Quem é que perguntou? Essa é uma pergunta de milhões. Assim, é uma pergunta que a gente deve levantar a suspeita de uma encefalopatia epilética e do desenvolvimento em alguns pacientes. Não é numa primeira consulta ou numa primeira crise, né? Então, meu filho fez 2 ou 3 crises, eu já vou fazer o exame genético. Então, eu já vou ter que investigar. Então, o que vocês falaram muito bem das imagens, né?
eu faço 5 ressonâncias e descubro o porquê. Eu investigo, examino esse paciente, ele tem um Lennox e não teve uma asfixia, ele não teve uma lesão cerebral que justifique minha síndrome de Lennox-Gastaut. E aí eu tenho ressonâncias normais, eu tenho uma epilepsia de difícil controle. Sim, esse paciente ele pode ser um candidato de uma encefalopatia epilética do desenvolvimento, né? Esse é um termo novo, é um termo que veio de 2017. Então, é um termo que nós mesmos médicos estamos aprendendo um pouco do que é encefalopatia epilética do desenvolvimento, e por isso a gente não tem assim, um checklist de eu vou fazer nesse paciente, nesse paciente, nesse paciente. Existem algumas sugestões. Quando eu penso em síndrome de Dravet, que eu tenho crises febris e um paciente que vai piorando, eu tenho um paciente de uma etiologia indeterminada, eu tenho um paciente que regrediu o desenvolvimento após o início das crises. Então, existem algumas dicas para a gente em que o paciente deve solicitar. Na grande maioria das vezes, no início, a gente precisa construir uma definição da síndrome epilética, qual é o tipo de epilepsia. Então, a gente precisa entender qual é o tipo de epilepsia, qual é o tipo de eletro, qual é a síndrome, se ele preenche uma síndrome epilética. Então, a gente primeiro precisa entender um pouco qual é a epilepsia. Então, talvez respondendo a pergunta dela, a gente precisa entender qual é o tipo de epilepsia, uma epilepsia focal, que ela começa numa parte do cérebro, só fica localizada, é uma epilepsia generalizada, que ela começa em 2 hemisférios, o paciente perde a consciência. Então, são esses dados que a gente vai construir junto com os exames complementares, para sim avaliar a necessidade ou não de uma investigação genética. Então, eu espero ter, as meninas quiserem complementar, mas assim, não é uma coisa assim, um checklist, sabe? Eu acho que é importante a gente construir isso. Uma coisa, Fê, que você falou que é extremamente importante, né? Tem o Lennox, mas aí não teve uma anóxia. Mas tu sabe que tem uma outra coisa interessante? Às vezes, mesmo perante uma anóxia, quando a gente vai ver alguns pacientes, porque de repente aquela anóxia foi uma coisa que aconteceu, mas se tu vê, se tu faz muito, aquilo ali te parece muito alguma coisa genética, muitas vezes a gente faz a pesquisa e encontra alguma alteração. Pode ter 2 doenças, né? E o paciente pode ter nascido mal porque ele já tinha uma doença genética. Justo. Ele pode ter uma encefalopatia isquêmica. Então, essas pistas a gente vai construindo nas consultas, através da história, e aí é o que a gente fala com todos os nossos alunos. Tá na história, né? Ouvir o paciente, ouvir a queixa, ouvir o que o paciente traz para a gente, né? A gente precisa ouvir ele, porque muito está ali na história. O restante é exame complementar que a gente vai construir junto com o que a gente pensou ouvindo os nossos pacientes, né? Só para complementar. Posso complementar, Dani? Pode, Só rapidinho. claro. Então, essa questão né, do teste, né, então é muito importante essa construção, porque, por exemplo, a síndrome das crises epiléticas focais refratárias, né, ou migratórias. Então, a gente tem 70%, 80% de chance de ser genético e ser genético pelo KCNT1. Então, se pela história você vê que uma criança pequenininha começa a ter crise de um lado, começa a ter crise do outro, né, dependendo da idade, tudo, então, a ressonância normal ou uma alteração muito pequena que não justifica tudo isso, né, é muito importante, às vezes, a gente já partir, não esperar que a criança tenha um atraso ou que já testou 5, 6, 7 remédios, né? Então, às vezes, não precisa ser um momento muito tardio. Então, pela própria síndrome, uma síndrome de Dravet, às vezes, na segunda crise de estado de mal, você já fecha, né? E aí é importante estar tendo esse tratamento mais correto possível. Então, acho que era isso que eu queria acrescentar. Tem uma mãe aqui, a Renata, ela está no Epilepsia Company e colocou aqui, sobre o genoma completo, tem sido uma opção? Quem vai?
Bom, eu vou falar, acho que a Fê também, que a gente discutiu isso na tese, né? O genoma ainda não está uma coisa muito clara para nós, né? Então, é muito difícil de analisar. Então, para as encefalopatias epiléticas, é muito, muito difícil de ser pedido, assim, na maioria dos casos, a releitura do exoma geralmente é o que faz o diagnóstico. É importante dizer que essa evolução do conhecimento, e na tese a gente descobriu isso, alguns pacientes meus e da Lu, quando a gente começou a tese no final. Então, às vezes, no terceiro exoma, veio um resultado e, na realidade, era uma falta de conhecimento da associação daquele gene, que já é conhecido como causador daquilo. Então, aquele gene está ali. Talvez seja uma falta de conhecimento atual, e por isso essa necessidade de reanalisar o exoma e refazer o exoma. E muitas das vezes ele fecha o diagnóstico porque ele que vai sintetizar as proteínas. Então, assim, o genoma ainda está de difícil interpretação, né, Lu? Então, assim, muitas das vezes, só refazer o exoma, reler ou fazer, assim, enfim, a gente fala releitura, né? Com intervalo de tempo que sugere de 2 anos, a gente consegue fechar mais diagnósticos que antes tenham sido negativos. E uma outra coisa que eu também gostaria de falar é que o fato de um exoma, um teste genético dar negativo hoje, não significa que a pessoa não tem uma doença genética. Significa que pode ser que ainda não conheça qual que é, ainda não apareça nos bancos aquela alteração. Então, essa questão da releitura, porque de repente o que você não conhece hoje vai aparecer daqui a um dia, daqui a 1 hora. Exatamente. Não é, Fê? Os estudos não param, né, gente? Esse mapeamento também não, né? Então, à medida que vai relendo o que já se sabe, vão se descobrindo outras coisas, vai se passando que hoje não se sabe, daqui a 2, 3 anos, quando se faz uma releitura, já se tem mais informações, já se mapeou essa alteração. Eu acho que do ponto de vista clínico, essa releitura é bem legal, sim. Mas o genoma é isso. Tem uma mãe falando assim, minha filha teve um diagnóstico pela Array e ela é rara. Então, o Array é um outro tipo de exame genético, né? E acho que aí as especificidades são grandes, né? Até se chegar no exoma, mas na minha opinião, esses exames, para serem solicitados, são exames caros, né? Então, aí eu acho que tem a questão muito do custo, tem que se ter, e essa é uma das sugestões que a gente estava até discutindo, conversando um pouco antes sobre isso, é que a gente tenha diretrizes clínicas para essas solicitações, porque são testes caros, porque são muito específicos, demandam muita técnica e especificidade para serem realizados. Então, para se indicar um exame desse, tem que se ter um raciocínio clínico muito bem respaldado, né? Uma determinada, uma diretriz, um trabalho. Então, na verdade, eu acho que isso é um ponto-chave para ser deixado aqui, porque senão vai ficar aquela impressão de que todo mundo tem que fazer que soma e a coisa não é bem assim como funciona, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa questão, esse caminho de que um técnico possa avaliar muito bem o caso e aí, se complementar o raciocínio dele, sim, fazer uma solicitação, que pode ser no Array, pode ser de um cariótipo, pode ser de um exoma, né? Enfim, só para a gente deixar isso um pouco mais alinhado, né? Todo mundo que tem epilepsia que precisa fazer uma avaliação genética, acho que é isso, né? Tem uma mãe que ela colocou uma coisa importante que eu acho que é legal que a gente não falou. E, assim, tem alguma relação autismo, TDAH, com epilepsia focal? Isso chama muita atenção para a gente das comorbidades, né, em que a epilepsia ela pode ter. Então, quando a gente fala dos raros, e isso é uma coisa até que quando a gente estava colocando sobre o projeto, cada situação dessa, cada doença rara tem as suas especificidades e cada uma delas tem determinadas coisas que a gente tem que se preocupar, inclusive com relação a comorbidades. Comorbidades que podem ser cardíacas, que podem ser músculos esqueléticas, como escolioses, né? Alterações oculares. Aí entram as questões, os transtornos neuropsiquiátricos, como autismo, déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual, né? Então, são muitas coisas e muitas especificidades que elas podem compor, e aí a especificidade da gente também trazer informação
da melhor maneira possível sobre cada uma delas, para que a gente gere um pouco mais de conhecimento, uma pauta para conhecimento. Ô, Dani, uma coisa importantíssima, o conhecimento da comorbidade e o tratamento da comorbidade, né? Porque às vezes você não fala, você quer tratar a crise, mas e o resto? O resto pode ser tão importante quanto, né? Muitas vezes é, e pode, né, trazer consequências muito graves, tá, para aquela pessoa. Então, acho que o conhecimento e o tratamento, a orientação da comorbidade. Gente, uma última pergunta que eu achei fantástica. O William ele fez uma pergunta aqui que é uma coisa que eu acho o máximo. A pessoa com um gene, né, uma alteração, irá passar o gene para os filhos? Quais as chances? Né? Então, essa coisa aí, eu acho que é uma angústia também de muitos pais, né? Então, eu acho que isso é legal a gente tentar explicar um pouco. Não sei se a gente consegue em 4 minutos, mas pelo menos um passando, assim. O que vocês me dizem? Eu acho que eu vou começar rapidinho, depois as meninas que são mais especialistas falam. Mas eu acho assim, a grande maioria, a gente tem que definir a diferença do que é hereditário e do que é geneticamente determinado. Nem tudo que é geneticamente determinado é hereditário. A hereditariedade ela está muito mais relacionada, por exemplo, nas epilepsias generalizadas primárias, numa mioclônica juvenil, numa ausência, do que nessas doenças raras. Eu acho que na grande maioria, lógico que não todas, mas na grande maioria são mutações pontuais que acontecem, que a gente chama, né, meninas, de novo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente definir. Bom, que eu posso falar que, assim, tem algumas mutações que elas são, que a gente chama recessivas, que você precisa de 2 cópias, né, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que esse é o cromossomo que veio do pai e esse é da mãe. Então, você precisa dessas 2 cópias para ter a manifestação clínica. Então, essas doenças, elas são transmitidas pelo pai ou pela mãe, e que você tem uma chance muito grande de ter outro filho com aquela doença, né, 25%. E quando é uma doença que a gente chama autossômica dominante, então você tem só um alelo, né, um cromossomo que tem aquela mutação. E que muitas vezes não veio herdada do pai ou da mãe, veio só naquela pessoa. E aí, a partir daquela pessoa, ela tem uma chance 50% de transmitir, seja por esse cromossomo, né, que está alterado, e se for esse aqui, não vai levar àquela alteração. Então, por isso que é importante você saber qual é o mecanismo daquele gene, e você algumas vezes tem que pesquisar nos pais se tem ou não. Na maioria das vezes, nas encefalopatias, não são vindas do pai ou da mãe. Vamos colocar a maioria, né, em torno de 70%. Mas algumas têm essa ligação aí de ser recessivo. Acho que não esqueceu de algumas que são raras, muito raras, ligadas aos X, né? Aos cromossomos celulares, né? Elas são raras, como a Cris falou, são, de novo, né, que aconteceram naquela criança, são as mais comuns nas epilepsias, mas como a gente está falando de raro, a gente também tem que falar das doenças mitocondriais, que estão associadas, são transmitidas através da mitocôndria, e é a mãe que transmite para o filho. Então, assim, para o aconselhamento genético, que isso faz parte também. Essa pergunta foi ótima, por conta do aconselhamento, que faz parte do tratamento, no sentido da orientação, né? Da onde isso veio, eu vou transmitir, e muitas das vezes meu outro filho tem um risco de ter alguma coisa, né? Então, esse aconselhamento é para a família. Então, eu acho que é importante a gente saber o diagnóstico. O que a Lu falou, a investigação dos pais é muito importante, porque alguns exames, e alguns pais já devem ter visto isso nos resultados, aquela famosa VUS, que é uma variante de significado incerto, que a gente não sabe se ela é causadora de doença, e a investigação dos pais ajuda a gente a reclassificar essa variante e entender se ela é a causadora
daquela doença ou não, né? Então, eu acho que são essas coisas importantes para a gente poder dizer em relação à questão genética. Bom, meninas, eu acho que a gente pode, são 9 horas já, foi um Um bate-papo e tanto. On time. Tiveram algumas perguntas que passaram, porque eu tentei direcionar bastante para as coisas que a gente estava conversando, de genética. Eu recomendo a todo mundo que teve a sua pergunta aqui, que não foi respondida, que faça essa mesma pergunta em box lá na mensagem, que nós respondemos todas as perguntas, tá, gente? É que se a gente fugir um pouco do assunto, a gente tem um infinito de coisas para responder. Então, peço que vocês direcionem as perguntas de vocês que a gente não respondeu lá no chat, na parte lá das mensagens, para que vocês consigam, a gente consiga ter resposta. William, nós vamos acabar que são 9 horas, já tem 1 hora. Eu vi o Adilson entrar, não sei se ele tá. Oi. E aí, oi, tchau, né? E aí a gente vai se despedir, nós depois vamos colocar as nossas, vamos fazer um cronograma, vamos direcionar para que todo mundo tenha, todos os raros tenham a possibilidade de se sentirem parte, né, desse espaço, para que consigam ter voz, né? E o nosso lema é conhecer para incluir, né? Que eu acho que é fundamental. Meninas, muito obrigada por hoje. Boa noite a todas, boa noite a todo mundo. E um beijo, gente. Tchau, beijo. tchau. Foi ótimo. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Boa noite. Boa noite.